Romanos capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14 nos diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 14: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Meus irmãos, nós meditamos algumas sextas-feiras sobre a justificação e lembro-me de que nós meditamos da última vez sobre dois aspectos da participação do salvo na vida de santidade de cada um e da ajuda do Espírito Santo, e nós hemos visto que cada um de nós participamos da nossa santificação e temos, sobretudo, a ajuda do Espírito Santo. Eu quero trazer hoje para meditar com meus irmãos o exemplo de um homem da Bíblia, muito conhecido, que, pelo exemplo que ele deixou nesta terra quando palmilhou, é possível que nós participemos da nossa vida de santidade a ponto de agradar a Deus de uma forma excelente. Quero me referir a Davi. Para isso, quero convidar meus irmãos a abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 13 e o versículo 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Nos diz a palavra de Deus: Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Veja como é interessante este versículo, e eu quero frisar uma parte deste versículo. Diz assim: Porém, agora não subsistirá o teu reino. Agora eu quero frisar isso que está aqui, que vou ler agora. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Então, nós sabemos a história de Saul e Davi. Eu não vou entrar em detalhes, porque esse não é o tema da nossa meditação, mas Saul foi rejeitado por Deus. No final do versículo está dizendo de que ele não guardou e Deus o rejeitou. Mas o interessante é que o versículo diz que Deus buscou um homem que foi segundo o coração de Deus. Esse homem existia segundo o coração de Deus? Sim. Deus buscou ele e agradou a Deus de uma forma tão maravilhosa que era segundo o desejo de Deus. Porque o versículo diz assim: já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Ou seja, o que estava no coração de Deus
era o que Davi, aos olhos de Deus, foi alcançado. Alcançou agradar a Deus de uma forma excelente. E olhe, meus irmãos, sabemos que o único homem na Bíblia que Deus diz que encontrou ele segundo o seu coração é Davi. Tem 3 homens na Bíblia que Deus dá uma particularidade muito preciosa quando meditamos. Primeiro, um se diz dele, Abraão, teu amigo. O outro diz assim, falo com Moisés cara a cara, como um amigo fala ao seu amigo. E de Davi ele diz, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Agora, nós vamos analisar quem foi Davi, para que tenhamos segurança na nossa vida e encorajamento e entusiasmo para seguir buscando a nossa santificação de forma tal que alcancemos agradar a Deus. É possível a vida de um servo de Deus falho, limitado, cheio de debilidades a alcançar, agradar a Deus, segundo aqui, é possível. Quem foi Davi? Um personagem bíblico de grande referência e exemplos de algumas características que Davi revelou que existia dentro dele. Primeiro, Davi revela fé, e eu posso dar um exemplo bem rápido, só a título de recordação para a igreja. Já imaginou o que é um rapaz ver um gigante de mais de 3 metros de altura, muito destrado na guerra, acostumado a lutar, ameaçou todos os homens de Israel, ninguém se levantou para dizer que ia, nem o próprio Saul, porque Saul era um homem também muito alto, ele sobrepassava todos os homens, mas nem o próprio Saul. Todos tiveram medo. Quando Davi chega com a comida que levava para seus irmãos que estavam na guerra, que escuta Golias, que insultava, dizendo, apareça um homem que venha lutar contra mim. Se me vencer, nós seremos seus servos. Se não, aí o rapazinho vai e diz, eu vou lutar. Eu vou lutar. Aí os irmãos dizem, eu já sabia quem tu eras. Tu viesse aqui agora, vai se meter, vai embora cuidar daquelas ovelhinhas do teu pai. Os irmãos dele disseram isso. Ele disse, eu vou lutar. Eu vou. Quando o rei soube, disse, não é possível, meu filho, que é isso? Você é muito jovem. Você sabe quem é esse homem? Sim, mas eu vou. Ele insultou o exército do Deus vivo. Eu vou. Mas como você vai? Vou lhe dizer. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, apareceu um leão, e eu parti para cima dele pela barba, rasguei a barba dele e matei. E ele não comeu nenhuma ovelha. Deixa eu dizer outra. Veio um outro urso, e o urso veio para querer destruir as ovelhas, eu parti para cima, matei, destruí, e ele não destruiu as ovelhas. E o mesmo Deus que me livrou da mão do leão e do urso, vai me livrar desse incircunciso. O que é isso? Fé. Coragem. Coragem. Ninguém se atrevia, ele dizia, e ele disse, eu vou. São virtudes que se revela na vida de Davi. Obediência. Uma virtude maravilhosa
um exemplo excelente, obediência, e depois paciência. São apenas algumas virtudes que se encontram na vida de Davi e que Deus olha para ele e diz: encontrei um homem segundo o meu coração. Veja aí, Atos 13 e 22. Livro de Atos, capítulo 13. Versículo 22. Diz a palavra: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei ao qual também deu testemunho e disse. O que foi que ele disse? Meus irmãos, que preciosidade! Que preciosidade! Deus, segundo Lucas, escreve o capítulo 13, versículo 22, esse registro, Lucas está dizendo que Deus disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. É possível participar a nossa parte na nossa vida de santificação a ponto de agradar a Deus, segundo aqui, Claro que nós sabemos que só se agrada a Deus primando por uma vida de santidade. Sim ou não? Quer agradar a Deus, a Bíblia orienta e ensina: prime, batalhe, lute, viva, exercite uma vida de santidade. Porque Deus é santo. E Ele se agrada da santidade. Então, agradar a Deus significa uma luta pela vida de santidade. E é possível? Sim. Porque Deus diz assim: varão conforme o meu coração, que executará. Deus vê isso no futuro de Davi. Toda a minha vontade. Agora, Davi foi um homem perfeito? Não. É tanto que os céticos desta vida, os críticos da vida, criticam Davi e não aceita que Deus haja perdoado Davi. E tem razão, eles estão cegos. A leitura oficial que o evangelista leu, Paulo disse, 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento e os incrédulos não entendem. Porque Deus perdoou a Davi, um homem que cometeu falhas gravíssimas. Mas não se explica a misericórdia de Deus. Não se explica o amor de Deus. A compaixão de Deus. Não se explica. É tremendo. Glorificado é o nome do Senhor. Foi um homem sobrenatural? Não. Nem perfeito, nem sobrenatural. Isento de pecado? Tampouco. Foi um homem como eu, como você. Foi uma pessoa como nós. E já disse, cometeu vários erros. E dentre estes erros, 2 deles gravíssimos, que a Bíblia chama de pecados para a morte. Mas alcançou, qual era o segredo de Davi na sua participação para agradar a Deus
e participando da vida de santidade. Davi escolheu o caminho da adoração, da humildade, da sinceridade e do arrependimento, que é o caminho de cada salvo. O caminho da sinceridade, da humildade, da adoração e do arrependimento. Este homem, com a sua vida, alcançou agradar a Deus. É possível participar da nossa vida de santidade e agrade a Deus? A Bíblia deixa claro que sim. É possível, sim. E à medida que nós vamos estudando a Bíblia, nós vamos percebendo, querida igreja, que a nossa vida como cristão, eu sempre tenho dito, não é uma mudança de religião. Não é fazer parte de uma instituição religiosa só. Não, é uma mudança mesmo. Amém, meus irmãos? É uma mudança mesmo. O que caracteriza a vida dos caminhantes para a Canaã celestial é a mudança. Aleluia. Eu sempre tenho dito aqui, a vida cristã é uma vida de cruz. Foi Jesus quem disse. É uma vida de cruz. É uma vida de combate. É uma vida de batalha. Não combate batalha humana. Porque as nossas armas não são carnais. Efésios, abra aí a Bíblia, por favor. Capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Versículo 12. E 13. Bem conhecido estes dois versículos de todos nós. Efésios 6, 12 e 13. Vamos ler juntos? A galerinha está me ouvindo? Está chegando aí alimento também? Oh, glória! Vamos lá, Efésios 6, 12 e 13. 1, 2, 3. Portanto, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, tendo feito tudo, ficar firme. O combate, a batalha, a luta, não é contra a carne. E a luta contra a carne aqui significa dizer, nós não usamos muitas vezes a língua, porque o silêncio resolve. Nós não usamos muitas vezes o braço, até porque o braço de carne já foi anulado há muito tempo, desde o momento que nós aceitamos a Cristo. Nós não lutamos contra as pessoas que nos ferem. As pessoas que nos ferem muitas vezes são vítimas da falta de vigilância, de um ataque do inimigo, de falta de oração, de falta de leitura da palavra. É uma série de coisas. Então, a nossa luta não é contra ele que nos feriu. A nossa luta é com aquele que nós não vemos. E pelo sangue de Jesus nós vencemos ele sem ver, porque quando ele vem, nós estamos sensíveis pela palavra, já entendemos e dizemos, já sei de onde vem. O sangue de Jesus tem poder. Vai daqui.
para a vida de santidade, para a participação. E Davi escolheu o caminho de adorar, ser um adorador, ser humilde, sincero e se arrependeu. É possível viver? Sim, Senhor. Quem era ele? Vamos agora para o jovem. Juventude, olha para cá. Quem era Davi? Davi era um jovem igualzinho a vocês. Na época era tão jovem quanto vocês. Não tinha um parecer físico exuberante como Saul. Saul, a história diz que ele era alto, bonitão, forte. Quem olhava para ele já sentia aquele temor da estrutura corporal de Saul. Davi não. Ele era de gentil aparência. Pastoreava as ovelhas do pai. Enquanto os irmãos dele estavam em casa, tudo bem robusto, ele estava lá no campo, no sol, no sereno, na geada, sujeito aos animais ferozes. Ou seja, era um jovem simples. Vivia uma vida num povoado pequeno, que era o povoado de Belém. Agora, era um excelente músico. Excelente músico. O que é que ele fazia? A mais de saber tocar, porque ele sabia. Não há um registro claro que diz que ele estudou música, mas diz que ele era músico. Mas sabe qual era a beleza dele? É que ele tocava com a alma. Além dos dedos e da mente, com aquela inteira adoração. Vocês já tocaram assim? Ou está acostumado só a pegar os instrumentos aí, bengo, 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 bengo? Como é? Quando senta no teclado, quando pega a bateria, o sax, o contrabaixo, como é isso aí? Qual é o preparo que vocês têm dentro de vocês para estarem aí? Só ele sabe. Era um músico excelente. Ele tocava tão bem que alguém sabia que ele tocava bem. Porque depois que Saul desobedeceu, Saul se desviou da orientação de Deus para ele. Saul tinha tudo para ser um rei excelente, conforme a vontade de Deus, mas desobedeceu. Um espírito mau da parte de Deus perturbava Saul. E quando esse espírito vinha, não tinha quem acalmasse. Ele ficava apavorado, agonizava, assustava as pessoas do palácio. Aí se diz para Saul: tem um rapaz que toca, ele é filho de Jessé, lá de Belém, ele toca bem. Talvez se chamasse ele aqui, quem queria se ver aliviado, chama, traz cá, traz cá. Aí lá vem Davizinho com a sua harpa. E quando começava a dedilhar, aleluia, que não era muito barulho, era aquele toque suave, a som ambiente. Só que quando ele tocava, a forma de adoração dele era tão profunda que o barulho das notas musicais
subia à presença de Deus e descia com poder. O poder era tão grande que o inimigo, os demônios, ia embora, deixava Saul livre. Era um excelente músico. Vamos ver essa parte aí. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. 1 Samuel 16 e 18. Ah, que coisa linda. Quero convidar a igreja para ler. Esse versículo é precioso. 1 Samuel 16 e 18. Nos diz. Vamos ler? Pode ser? Vamos lá. 1, 2, 3. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Era um jovem, mas a classificação que se dá dele aqui é que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo, em palavras e de gentil. Agora o que é que acontece com ele? O Senhor é com ele. Aqui, meditando essa primeira parte, talvez não dê para a gente meditar toda a parte de Davi, mas essa primeira parte, parece que nós estamos vendo Deus olhando para todos os moradores de Belém e encontra esse rapaz. Porque 1 Samuel 13 e 14 diz que ele buscou um homem segundo o seu coração. E aqui, quem fala de Davi diz assim: então respondeu um dos jovens, um outro jovem. Que bom é quando um outro jovem dá testemunho de um amigo jovem. Ah, fulano? Ah, ali é um amigo, gosta de orar. Um jovem dedicado, obediente aos pais. Ninguém vê ele por aí. Testemunho. E esse jovem, ele dá testemunho de Davi, ele diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé. Veja que esse rapaz, do início do versículo, ele andava observando a vida de Davi. E ele observou e descobriu virtudes, diz: um filho de Jessé, o belemita, que, primeiro, entendi que ele sabe tocar, e que ele é valente. Sem dúvida esse rapaz sabia da história do urso e do leão, sem dúvida. E que é valente e animoso, ele é animado. Aleluia. Eu sempre tenho dito, para ser crente só serve se for animado. Desanimado, dá não. Desanimada, não dá não. Só dá animado. E Davi era animoso, homem de guerra, sisudo em palavras
e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Vamos ver o 19. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as... Até onde Davi estava, Saul já sabia. Davi era conhecido, meus irmãos. O salvo que participa da sua vida de santidade, e ele não precisa ter a placa na testa, ou com uma placa dizendo eu sou santo, mas todo mundo descobre, sem que ele diga. Ele trabalha e os amigos dele, irmão aqui, não, irmão não, irmão aqui, ó, está entre a família. Se são os pais não crentes, esse filho aí, olha, eu não sou crente, minha esposa também, só ele é crente, mas ele aqui é uma bênção. Eu estou até pensando em ir para a igreja com ele. Se entre os vizinhos, seu fulano aí, o senhor nem conhece os vizinhos direito, mas ele conhece o senhor, conhece a senhora. Porque a vida, a participação pela santidade na vida de cada um de nós, torna notória. Como também tem o lado negativo, né? Hoje já não se diz isso, mas antigamente se dizia muito: ser crente como esse daí, se ele for, eu também sou. É ruim isso. O que acontece? É que não está havendo dinâmica no esforço pela vida de santidade. Mas quando há o esforço pela vida de santidade, se percebe. Saul diz: e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. É possível agradar a Deus? Sim, Senhor, é possível. Davi é um homem, é um personagem bíblico muito conhecido na Bíblia, e é um personagem conhecido na história de Israel até hoje. Eu nunca fui a Israel, mas quem vai, todos os guias que orientam, que mostram, que falam sobre a parte turística lá de Israel, não deixa de falar em Davi. O cego diz assim a Jesus: Jesus, filho de Davi. O meigo Salvador vem da linhagem de Davi. Basta nós analisarmos que o próprio Deus diz que buscou e encontrou um homem segundo o seu coração, meus irmãos. Isso é tremendo. A vida deste homem, um exemplo tão precioso, um homem que alcança agradar a Deus, viveu uma vida notável. Todavia, falho como qualquer um de nós. Para que ninguém diga: mas não dá para ser crente. E às vezes até que tem alguém que diz assim: eu vou para lá, porque lá é mais tranquilo, lá é mais light, aqui é uma pressão. Não dá. Para eu ser daqui não dá, só dá para ser de lá. Você precisa tomar conhecimento do exercício da sua vida de santidade. Bendito é o nome do Senhor para sempre. É possível, sim. Ele foi um homem inclinado às coisas do Senhor. E nós hemos lido um versículo
aqui na carta aos Romanos, no capítulo 8, que os que são inclinados para o Espírito agradam a Deus. A vida de luta, por ser inclinado a Deus, agrada a Ele. Bendito é o nome do Senhor. Portanto, Davi conseguiu, alcançou. Não é uma coisa impossível. Veja o que disse 2 Samuel, aliás, 1 Samuel 17:36. Abra a sua Bíblia, por favor. 1 Samuel, 17:36. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus. Ele não tolerou Golias, dizendo que não havia homem em Israel. O que incomoda, nesse versículo, nós entendemos que o que incomoda a Davi era a inclinação dele com as coisas de Deus. Eu não aceito a vida de santidade, o exercício da vida de santidade, meus irmãos, aqui na terra, faz o salvo ser um defensor das coisas de Deus. Faz o salvo ser um defensor da doutrina, um defensor da vida espiritual, um defensor da igreja onde ele congrega. Ele se torna um defensor. Era o que acontecia. Veja, assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Ah, que coisa maravilhosa! A nossa vida de santidade, a vida do salvo por uma santidade, torna ele um defensor. Ah, pastor, mas Deus não precisa que ninguém defenda as coisas dele, porque ele defende. Eu quero dizer a você que ele levanta como defensor também. Quando nós estudamos a soberania de Deus, nós entendemos que ele não precisa de defensor, soberano. Mas quando nós entendemos a utilidade que ele se utiliza de nós, muitas vezes nós nos tornamos defensor das coisas do Senhor. Aleluia! Defende, luta, não aceita que ninguém afronte. Era o que acontecia, o que aconteceu com Davi. Foi um homem humilde, reconhecia as suas limitações. A vida de santidade do salvo, quando ele luta por agradar a Deus, ele nunca dá lugar à soberba, à autossuficiência. Ele sempre anda pelo caminho: eu dependo de Jesus. Me abençoou, eu consegui fazer alguma coisa na vida, mas eu dependo dele. Isso aqui é seu? Não, eu sou apenas o administrador. Tudo aqui é dele. Você é assim? Não, é ele que tem feito. Ah, meus irmãos, era um homem humilde, um homem sincero, e eu quero terminar aqui. A sinceridade envolvia o coração de Davi de forma tal que Deus se agradou dele. Que Deus nos ajude. Que Deus ajude a igreja. É possível batalhar por uma vida de santidade? Mesmo sendo cheios de defeitos, de fragilidades, cheios da humanidade, é possível?
É possível.